Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, mais uma vez aqui no nosso discipulado. E temos a certeza que Deus vai falar ao nosso coração. E vamos nos tornar discípulos que agrada ao Senhor. Amém? Isso é importante. Jesus sempre esteve reunido com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos acerca do reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Sempre acerca do reino, alinhando os seus discípulos com o reino de Deus. Amém, queridos? E nós precisamos, se queremos verdadeiramente servir a Deus e ser verdadeiramente obreiros do Senhor, discípulos do Senhor, que estamos preparados para servir a Deus, então precisamos nos alinhar com o reino de Deus. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Há quem de repente despreze, há quem de repente não dê crédito para isso, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos, ó Pai, que quando estamos alinhados com o Teu reino, melhor Te servimos e assim Te agradamos. E quando nós Te agradamos, então sabemos que nos tornamos abençoados com toda a sorte de bênção que há no mundo celestial. Então, Deus, que neste momento haja um destravar na nossa mente, que o Senhor possa virar chaves agora em nossa mente, abrindo portas, Senhor, portas de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, pois a palavra do Senhor diz: o meu povo sofre por falta de sabedoria. Então que nós venhamos em nome de Jesus, Pai, crescer, amadurecer na presença do Senhor, Te agradando, Te louvando, Te exaltando através da nossa vida, Pai. Então fala conosco, nos instrua, nos ensina, nos alinha com o Teu reino através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Missão dentro para sempre. Amém. Glória a Deus. Diz que Deus, Ele vai abençoar grandemente a nossa vida através do conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós crescemos. Então hoje nós vamos fazer um estudo aqui, e eu queria ler com vocês aonde diz o verdadeiro altar. E lá na introdução diz assim, ó: um altar é lugar de sacrifício, de oferenda a Deus. No Velho Testamento encontramos muitos altares, os quais eram feitos de pedra ou de metal. Sobre eles os adoradores ofertavam animais, cereais, e esses altares foram erguidos em momentos especiais na vida de pessoas e nações. Amém, queridos? Então aqui nós estamos uma introdução, estamos falando sobre o altar, os altares que eram feitos no Antigo Testamento. Amém? No Antigo Testamento você vai ver muitas vezes a palavra de Deus nos mostrando Abraão e muitos outros, os patriarcas, os profetas, levantando altares. E eles não tinham muitas vezes um lugar específico para levantar um altar, principalmente os patriarcas, né? Eles não tinham um lugar específico para levantar altares. Muitos que de repente estavam fazendo um altar aqui, um altar ali, aonde eles chegavam, de repente onde eles acampavam, onde eles se encontravam, a cidade onde eles estivessem, eles levantavam um altar de pedra para sacrificar, para apresentar os seus sacrifícios ao Senhor. Amém, queridos? Então no Antigo Testamento nós vamos ver isso. Existiam esses altares simbólicos para se apresentar a Deus os sacrifícios, as ofertas. Mas a pergunta é: hoje é assim ainda? Hoje continua sendo dessa forma? Vamos dando continuidade aqui, e nós vamos falar aqui altares no Velho Testamento. Você vai lá comigo, lá você vai ver o primeiro tópico aqui, ó: altares no Velho Testamento. O altar de Abel, um altar de adoração. Poucos anos após a criação, Abel ofereceu sacrifícios a Deus num ato de culto, e ele
reconheceu que o Senhor era digno de adoração pelo que era, e todo-poderoso Criador dos céus e da terra, de acordo com a Bíblia. Com isso provou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. O primeiro altar que nós vemos na Bíblia, o primeiro altar que nós vemos alguém instituir na Bíblia, foi quem que instituiu um altar? Abel. Então nós vamos ver que de repente aqui o primeiro altar foi instituído, um altar, esse altar de pedra, né? Esse primeiro altar foi instituído por quem? Por Abel e Caim. Um se apresentou diante do altar com prudência, com amor, com dignidade, com fidelidade, né? E o outro se apresentou diante do altar, de qualquer maneira, né? Levou as coisas de Deus de qualquer jeito. E Deus, um aceitou e o outro não. Então quero que vocês entendam muito bem que o procedimento diante do altar, Deus leva em muita consideração. Deus não matou Caim, mas houve na vida dele uma maldição que ele levou há muito tempo na vida dele, pela atitude, pela ação dele, pelo desprezo dele mediante ao Senhor e diante do altar de Deus, né? Então o primeiro altar foi instituído por Abel, um altar de adoração. O primeiro altar foi um altar de adoração. Vamos lá, o segundo altar ali, o altar de Noé, um altar de gratidão. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir o quê? Um altar e fazer ofertas a Deus num gesto de reconhecimento. E ele e sua família estavam gratos por terem sobrevivido ao dilúvio, e eles reconheceram a misericórdia de Deus e preservando através deles a vida e todo o planeta. Por isso o adoraram, e o Senhor colocou no céu um arco-íris, símbolo de sua aliança com a humanidade. Amém, queridos? Então vamos lá. Agora o segundo altar é o altar da gratidão, porque Deus efetuou grande livramento para Noé e sua família. Então esse altar que ele levantou foi para agradecer. O primeiro altar foi para adoração, o segundo altar foi para agradecer. Então ele construiu, você vê que ele construiu um altar para sacrificar ali alguma espécie de algum animal. Normalmente era um novilho, né, que eles sacrificavam, uma ovelha que eles sacrificavam a Deus. Então como um louvor a Deus, como uma adoração a Deus. Então nós continuamos ali. O altar de Abraão, um altar do quê? De fé. O altar de Abraão, um altar de fé. Talvez esse seja o altar mais famoso de todo o Velho Testamento. Num gesto profético e até messiânico, Abraão sobre ele colocou Isaque e quase chegou a sacrificá-lo. Deus impediu o sacrifício do filho de Abraão, mas não impediu o sacrifício do seu próprio filho, que foi entregue por amor a nós. O altar de Abraão foi um altar de fé, pois ele foi pai da fé. Ali ele demonstrou a sua irrestrita confiança no Senhor. Então, o altar que Abraão construiu foi um altar de fé. Fé em quem? Fé em Deus. Onde ele construiu um altar e colocou o próprio filho quando Deus o pediu. Atitude de fé. Por isso ele foi considerado pai da fé. Aqui fala sobre algo messiânico, né? Falando sobre o Messias. Ali simbolizava Deus, e Isaque simbolizava Jesus. E na verdade Abraão foi impedido de sacrificar, mas Deus não deixou de sacrificar o seu próprio filho por amor a nós, como está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, onde eu digo para vocês que esse aí tem que ser um versículo. Esse tem que ser um versículo que tem que ficar gravado em vocês. Esse é o versículo chave. É o versículo chave de todo discípulo, de todo cristão, ainda mais de um obreiro, de um líder. João 3,16, ele tem que ficar gravado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Abraão também constituiu um altar.
né? Então você vê que em vários lugares estavam construindo um altar, em várias estações, templos, estavam construindo altares de pedra, e assim eles faziam no Antigo Testamento. A continuação diz: o altar de Isaque, um altar de superação. Ainda no livro de Gênesis encontramos Isaque, o filho de Abraão, seguindo o exemplo de seu pai, e ele também construiu altares, e fez isso depois que os filisteus pararam de persegui-lo durante um bom tempo. Os adversários tentaram intimidá-lo, invejando suas propriedades e entulhando seus poços, mas Isaque foi perseverante. Quando as tribulações haviam sido superadas, adorou ao Senhor. Amém, queridos? Então nós vemos o altar de quem? Agora é de Isaque. Você vê que todo o tempo no Antigo Testamento, os patriarcas, os heróis da fé lá do Antigo Testamento, eles vinham construindo altar numa motivação de adoração a Deus. Na continuação, o altar de Jacó, um altar de compromisso. Quem não se lembra da pedra que Jacó erigiu como coluna, derramando sobre ele o óleo, depois do sonho da escada que chegava ao céu? Ali diante daquele altar improvisado, ele fez um voto, dizendo: esta coluna é memorial, é um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo aquele que ele me der. Gênesis 28, 22, né? Você vai ver ali isso. Então, queridos, mais uma vez você vê mais um homem construindo um altar, e esse altar era do que, igreja? De compromisso. Vai guardando todos esses ênfases desses altares que se levantavam, porque hoje ele se resume, entendeu? Hoje ele se resume num altar só. Falamos lá, vamos dar continuidade. Ali o altar do tabernáculo, um altar de comunhão, o altar do tabernáculo, né, que Moisés construído de acordo com as ordens de Deus. Esse não foi o altar de um homem, mas de toda uma nação. No altar do tabernáculo, posteriormente no altar do templo, eram oferecidos sacrifícios pelos israelitas e por todo Israel. Era um altar de comunhão, ao redor do qual os adoradores se encontravam, e junto ao qual todos podiam ter um encontro com o Senhor. Então nós falamos aqui agora do altar do tabernáculo, que foi, Deus deu a direção para Moisés, para ele fazer. Era o altar do quê? Da comunhão, amém, de Deus com a igreja. Eita, eu gosto disso aqui porque mais para frente nós vamos entender. O mistério está ficando para frente, só para frente, né? Onde você pega tudo isso aqui e fecha tudo num pacote e joga tudo dentro de um templo, de um altar verdadeiro, de um templo verdadeiro. Amém? Então o altar de comunhão tem que ter com Deus o que? Comunhão. Comunhão o que? Intimidade. Comunhão é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá, continuando. O altar de Davi, um altar de conciliação. Davi havia pecado, e com consequência uma praga devastava a terra. Compungindo ele, se dirigiu até a eira de Araúna. Vamos lá, continuando. O altar de Davi, um altar de conciliação. Davi havia pecado, e com consequência uma praga devastava a terra. Compungindo ele, se dirigiu até a eira de Araúna, comprando-a para ali, ergue um altar ao Senhor. O objetivo era reatar relacionamento com Deus, que se havia rompido. O Senhor o aceitou a oferta de Davi. A praga cessou, e naquele exato lugar Salomão construiu anos mais tarde o templo de Jerusalém. Então o altar de Davi foi o altar de de conciliação, buscando reconciliar com o Senhor. Amém? Vamos lá, porque ele pecou, vacilou, errou. Vamos lá, continuação. O altar de Elias, um altar de restauração. Na época do profeta Elias, os israelitas haviam dado
as costas para o Senhor, e o profeta restaurou o altar que estava em ruínas e ofereceu um sacrifício a Deus. Como resposta de fogo desceu do céu, e todos clamaram: o Senhor é Deus. Assim foi restaurado não apenas um altar de pedras, mas a fé de todo um país. Glória a Deus. Então você vai observar em várias estações, vários tempos, né, e também em várias gerações, e assim sempre eles estavam fazendo no Antigo Testamento, construindo altares em vários lugares. Aqui nós falamos sobre alguns que construíram os altares, mas você pode encontrar mais na Bíblia, que construíram altares em adoração a Deus, e cada um deles ali especificou do porquê que eles foram fazer esses altares. Amém, queridos? Então guarde bem tudo que nós falamos, e nós vamos observar agora, aqui no 2, o altar do Calvário, o último altar. Olha lá. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos um único altar, o último altar, o altar definitivo, aquele sobre o qual foi oferecido o sacrifício eficaz. Esse altar foi no Monte Calvário. Ali, segundo a Bíblia, Cristo deu uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelos sacrifícios de si mesmo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Jesus se tornou o último sacrifício, e o Calvário foi o último altar. No Calvário foi o último altar que foi se apresentado, o último sacrifício, que foi Jesus Cristo. Amém, queridos? Se nós começarmos a inventar outros altares, mostrando outros sacrifícios, e faça sacrifício daqui e de lá, irmão, nós estamos abolindo o que Cristo fez, o sacrifício de Jesus. Então não existe esse negócio: vem aqui, porque nós estamos aqui diante do altar de Abraão. Que altar de Abraão? Já era, passou. O último altar foi o de Cristo. É esse altar que nós temos que lembrar como o último altar, o último. Você vai ver que depois disso você não vai ver os apóstolos, nem Jesus, falando sobre altar nenhum mais. Nunca mais você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre que os discípulos, os apóstolos fizeram um altar. O último altar que nós temos visão é aonde Jesus Cristo foi o último sacrifício. Então nós não precisamos mais estar indo em uma igreja onde alguém coloca lá um altar e diz: vem aqui no sacrifício de Abraão, entregar isso, entregar aquilo. Nós não precisamos disso. Jesus foi o último sacrifício. E dentro desse último sacrifício, Jesus, ele foi tudo isso aqui, ó. Ele foi um altar de adoração, ele foi um altar de gratidão, ele foi um altar de fé, superação, compromisso, comunhão, reconciliação, né, nós com Deus, restauração daqueles que estavam perdidos. Jesus Cristo, nesse último sacrifício, nesse último ato, ele trouxe todas essas bênçãos sobre nossas vidas, de uma vez só, como disse ali no estudo. Amém, queridos? Então eu não posso mais ficar correndo atrás de coisas instituídas e feitas hoje pelas mãos humanas dos homens. Deus não se encontra mais nesses ambientes, nesses lugares. Deus não se materializa em matéria, como é que eu posso dizer assim, utensílios, isso aqui, não. Deus não se materializa nesse ambiente. Deus não está nessas coisas simbólicas. Não. Deus está em alguém que está vivo. Amém? Respira, e dentro dele também tem espírito. Glória a Deus. Então vamos lá, o sacrifício do Velho Testamento foram apenas símbolos, como o pastor falou, coisas simbólicas do sacrifício de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e pelas suas pisaduras que somos sarados. Olha as bênçãos aí, ó, aleluia. E no Calvário, que como Abel prestamos adoração junto à cruz, que como Noé podemos expressar nossa gratidão, aleluia. Vamos até o Salvador levados pela fé, como fez Abraão, como Isaac, que vemos que aos pés do Salvador encontramos superação.
como Jacó, e ali que firmamos compromisso de tê-lo como Senhor, nosso Senhor. Pelo sacrifício de Jesus alcançamos a comunhão, como profetizava o altar do tabernáculo, conciliação como prefigurava o altar de Davi, restauração como anunciava o altar de Elias. E tudo o que nós vimos aqui sobre cada altar que foi feito é o que nós hoje temos que viver. Amém, queridos? Vamos lá. Depois que Jesus entregou sua vida por nós no Calvário, não há mais lugar para sacrifícios ou penitências. A promessa se cumpriu e as suas sombras tornaram-se desnecessárias. Depois do Calvário, nenhum altar de pedra, metal ou madeira precisa ser erguido. Já não há espaço para altares materiais. Resta-nos o altar espiritual do céu e o altar espiritual da alma. É ali que, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclama seu nome. Falando sobre esse altar espiritual, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, faz-nos a seguinte exortação: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Entregue o quê? Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício e santo. E o que, igreja? Que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos 12:1 está lá escrito isso. Portanto, nós devemos ser o altar. Amém, queridos? Então vem comigo aqui, preste atenção. Então Paulo, ele está nos mostrando aqui em Romanos 12:1 que Deus espera que nós se entreguemos o nosso, para entregar os sacrifícios, entregar um sacrifício vivo para Deus, que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Amém, queridos? E você vai ver lá em como estaria em 1 Coríntios, né? Esse capítulo 6. Eu quero ler com vocês desde o 12, que diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade. O corpo não é para quê? O corpo não é para quê? Imoralidade, mas para o Senhor para o corpo. Nós vemos lá em Romanos que Deus, vem para cá, nós vemos lá em Romanos que agora Deus espera que nós façamos do nosso corpo um altar vivo para Deus. Não foi o que nós aprendemos em Romanos? E quando nós se tornamos esse sacrifício vivo, e eu pergunto para você, o que é um sacrifício? Um sacrifício é quando você mata. Então eu tenho que fazer o quê? Matar as vontades da minha carne para fazer a vontade de Deus. Então quando eu mato as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, eu estou apresentando a minha vida a Deus como um sacrifício vivo que agrada a Ele. E eu te pergunto, será que tem gente que está desagradando ao Senhor? Será que tem gente que de repente está no engano, está na mentira, está nos vícios, está na imoralidade, no pecado? Será? Então nós temos um entendimento, estamos entendendo que hoje hoje, Deus espera que nós sejamos o quê? O altar vivo de Deus. Nós somos, e aqui nós vamos aprender mais. Então o nosso corpo, o único altar que existe hoje, o verdadeiro altar é o que, gente? O nosso corpo, querido. O nosso corpo hoje. Por isso que nós devemos tomar cuidado, queridos. Nós devemos tomar um grande cuidado. Vamos lá, vamos continuar. Parei onde? 14. Por
seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e as unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do quê? Algumas vezes templo, casa, morada do Espírito Santo que habita em quem? Em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não sabem de vocês mesmos. Versículo 20: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com os seus próprios corpos. Ei, então nós não podemos unir o nosso corpo com a mentira. Nós não podemos unir o nosso corpo com a prostituição. Nós não podemos unir o nosso corpo com a imoralidade. Nós não podemos unir o nosso corpo com a pornografia. Nós não podemos unir o nosso corpo. Nós não podemos unir o nosso corpo com enganos, com mentiras. Nós não podemos unir o nosso corpo com nada daquilo que não agrada ao Senhor, com droga, com vício, com bebida, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós não podemos unir o nosso corpo. E nós devemos entender, queridos, que nós não devemos levar a presença de Deus. Se Ele tem o nosso corpo, nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo é a presença. Então hoje você não precisa ir lá e pegar uma arquinha na igreja, comprar uma arquinha na igreja e colocar na tua casa para simbolizar a presença de Deus. Não, porque a presença de Deus está dentro de você. Tem alguém me entendendo aqui? Então não seja o mais enganado, queridos. Não tem esse negócio, olha, vamos lá pegar uma garrafa. Ah, gente, eu vou vender esse copo, eu vou passar esse copo de água aqui para vocês por R$1.000. E aqui está a presença de Deus porque eu orei e agora a presença de Deus está aqui. Não está, filho. Não caia nessa, não compre isso. Ei, aí alguém vai dizer, mas pastor, Paulo pegava pedaços dos panos de roupa dele e levava os doentes, as pessoas eram curadas só de tocar nos lenços de Paulo. Ei, mas eu não vi na Bíblia Paulo vendendo nada disso, trocando por oferta. Não vi, queridos, eu não vi isso. E depois disso você não vai encontrar outro tomando a mesma ação. Então eu falo para vocês, quando você vê um comercialismo, você pode ter certeza que existe simbolismo. Quando mistifica demais, quando santifica demais uma matéria, tome cuidado, porque você está tirando a glória de Cristo, quando você está se alinhando com coisas que são símbolos do Antigo Testamento, do passado. Nenhum deles eu vejo na Bíblia que foi vendido por 30, por 40, por 50 reais. Eu não vejo na Bíblia isso escrito. Eu não vejo isso mostrando na palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós devemos tomar um grande cuidado para nos alinharmos com a palavra de Deus e não com as coisas que os homens inventam. Porque nós podemos estar o quê? Destituindo tudo aquilo que Cristo fez. Não podemos mais viver pautados em simbologias. Isso está ficando precário. Esses dias eu vi na televisão os caras consagrando vassoura, irmão, porque você vai varrer todo o mal que está lá. Eu falei, Jesus amado. Pegaram lá os mantos de Paulo, os lençóis deles, e olha o que transformaram. Então preste atenção, analise bem a malícia. Quem é sábio, preste atenção, não precisa ficar comprando um copo de água consagrado, porque você já é consagrado.
Você já é ungido. A Bíblia está dizendo que você é o templo do Espírito Santo. Mas por que será que tem muita gente que está caindo nessa? Está caindo nessas coisas, que não está se santificando, não está buscando a Deus, não está buscando uma vida com Deus. Por que está entrando nessa? Falta de conhecimento ou relaxo, levando as coisas de Deus de qualquer maneira, sem compromisso. Tem uma multidão de gente que não tem compromisso com Deus. Então esses lugares se tornam fácil para elas. Então elas até financiam esses líderes. Então nós devemos tomar um grande cuidado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você vai ver Davi lá no começo, né? Abel e Caim. Um foi aceito por Deus, o outro não, porque ofereceu no altar o que não devia ofertar, e o outro ofertou com amor e com alegria, com adoração. Ei, então eu quero que vocês entendam uma coisa. Sabe por que nós estamos vendo um cristão no dia de hoje, meu irmão, meu pai, uma coisa terrível assim acontecendo? Porque mistifica isso aqui, ó. Aí de repente o cara fala: mas o pastor colocou no altar fulano de tal, ele estava no altar. Meu irmão, não mistifique isso, porque quando você mistifica coisas materiais, quando você mistifica, quando você simboliza as coisas, mistifica a parede da igreja. Nossa, aquela igreja é consagrada porque é muito antiga, ou porque o líder de lá é muito poderoso. Não mistifique o lugar, porque senão sempre dá esse tipo de confusão. Ei, saiba de uma coisa: se de repente o cara estava em cima do palco, estava em cima do púlpito, e de repente ele tomou atitudes erradas, é porque ele já vinha sendo um mau templo para Deus. Nós vamos lembrar, nós vamos ver lá em 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli. O que eles estavam fazendo? Prostituindo com as mulheres do templo e comendo os sacrifícios. Quando eles subiram em cima do altar, fogo veio sobre eles. Então eu quero que você entenda hoje, olha o compromisso. Olha, nós falamos sobre vários altares aqui, né? Falamos adoração, gratidão, fé, superação, compromisso, comunhão, reconciliação, restauração. Então nós devemos ver que hoje Deus espera que tudo isso aqui esteja num altar só. E quem é esse altar? Quem é esse que carrega a presença de Deus? Quem é a arca viva hoje? Quem é a igreja? Somos nós. Será que você pode dizer assim: sou eu? Então se essa pessoa tomou essa atitude errada, é porque ela já vinha levando as coisas de Deus, o quê? E Deus vinha tendo o quê? Misericórdia. Deus vinha tendo misericórdia. Porque a Bíblia vai dizer que a luz não combina com as trevas, não se associa. Então nem Deus está onde está o pecado, Deus não está lá dentro, Deus não pode ficar lá dentro. É como eu sempre digo, que não é eu falar não quero mais Deus, as minhas atitudes, as minhas ações, de como estou sendo um altar para Deus aonde eu vou. Então você tem que lembrar, quando você abrir a tua boca lá fora, lá no teu trabalho, em qualquer lugar onde você andar, você tem que lembrar: ei, eu sou um altar de Deus. Agora o simbolismo não está aqui, não está nesse daqui não. Quando as pessoas começarem a aprender isso e começar a ter compromisso com Deus, ter compromisso com Cristo, então nós vamos começar a entender que aonde a gente chegar, a gente tem que oferecer a Deus tudo isso aqui. Porque quando alguém me chama para uma coisa errada e eu saio disso, eu estou adorando a Deus com a minha vida e mostrando a minha gratidão por Ele ter me salvado, mostrando a fé que tenho no Senhor por não aceitar isso, como Abraão, mostrando a minha gratidão como Noé, mostrando o meu compromisso com Deus, mostrando que sou o tabernáculo do Senhor hoje. Quando eu escolho não mentir, quando eu escolho não fazer, porque eu tenho que entender que pelas pessoas mistificar altares e pastores, mistificar homens, né, como sendo poderosos, mistificar templos e coisas, é que as pessoas não têm compromisso com Deus, porque elas acham que só está com Deus quando ela está dentro da igreja. Aí Deus está lá, mistifica muito misticismo.
não era o lugar e nem a situação que definia Paulo ou qualquer cristão, nem a cadeia, não. Ele fazia da cadeia o altar de Deus. Então você tem que ser assim, você tem que entender isso. Não importa como está a tua situação, não importa como é que está a tua vida, não importa qual vier a tentação contra você, você tem que continuar sendo um altar para Deus em todo e qualquer lugar. Um discípulo do Senhor tem que entender isso. Eu tenho que entender que eu sou templo do Espírito Santo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. Não é questão, lá na igreja eu me privo, me mostro ao pastor, ao líder, que eu sou um bom obreiro, que eu sou uma pessoa boa, mas lá fora, e aí, meu irmão, Deus continua com você, porque você continua sendo altar. Você sai de cima do palco, os levitas, os músicos, saiu de cima do palco, continua sendo o altar. Você tem que entender isso. Olha o que a Bíblia diz: nós somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. E aonde está a presença de Deus, então certamente que haverá também as bênçãos de Deus, porque a presença de Deus habitou na casa de Obed-edom, que era a arca, habitou naquele lugar a presença de Deus, e abençoou 3 meses, enquanto a arca estava lá. Ei, você tem que entender que hoje você já é abençoado. Você não vai na igreja para entregar sacrifícios diante do altar de Abraão, diante não sei o que, comprar um copo de água, uma garrafinha. Você não vai mais nesses lugares. Hoje você vai para ofertar, por gratidão você vai ofertar a Deus, porque a presença dele te santifica, te purifica, e em tudo você já é abençoado. Confia nisso, confirma isso, faça como Abraão, tenha fé. Mas tem horas que a vida vai te pedir essa fé. Quando alguém te der um tapa na tua face, por causa de Cristo, você vai suportar essa situação, não vai deixar mágoa no teu coração, não vai deixar rancor no teu coração, porque Jesus não pode habitar no meio disso. Ele não pode habitar no meio. E quem é obreiro, quem é líder, quem foi chamado, principalmente, não pode se encontrar isso dentro dele. Deus não quer que exista dentro dele isso. Pastor, mas eu sou fraco. Irmão, você não é mais fraco. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você pode vencer. É só você querer ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Antigamente as pessoas, os sacerdotes levavam a arca onde estava a presença. Aí um foi lá e tocou na arca de qualquer maneira, morreu. Pessoas que estão levando a presença de Deus aí fora de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, queridos, não vem, mas estava em cima do altar. Meu irmão, não mistifica, não. O cara já estava errado em qualquer lugar onde ele estava andando. Tem que ter essa consciência, esse entendimento. Você não tem que mistificar esse palco. Você tem que ter respeito pelos irmãos que você está trabalhando junto, pelo ministério que abriu as portas para você estar junto trabalhando. Isso você tem que ter, sabendo que você é templo do Espírito Santo onde você chegar. Porque você não está envergonhando a placa da igreja, você não está envergonhando, você está envergonhando o nome de Jesus. Então nós temos que tomar as atitudes certas, as posturas certas. Nós temos que entender isso. E nós estamos vendo isso. Só é um símbolo de um crente, cheio de doutrina, mas por dentro, meu irmão, está o quê? Vazio. Então nós não devemos viver debaixo de simbolismos. Ei, nós devemos tomar cuidado com o tempo do Espírito Santo. Você deve tomar cuidado com o que você está ingerindo. O que você acaba ingerindo no teu corpo. Ei, não faça isso. Tome cuidado, preste atenção. Nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele está nos falando aqui que você deve tomar cuidado com os pensamentos que você deixa, que você permite trabalhar a sua mente, seu coração. Você tem que tomar cuidado. Você tem que lembrar aonde você chegar. De repente você vai conversar com uma menina, uma moça ou qualquer outra coisa. Tome cuidado com a malícia. Deus está vendo. O pastor não está vendo, mas Deus está vendo a malícia. Então nós devemos tomar um grande cuidado, porque hoje nós somos o quê? O verdadeiro altar. Conseguimos encontrar o verdadeiro altar, sim ou não? Quem conseguiu encontrar o verdadeiro altar? Então nós devemos prezar a presença de Deus. Como que você está levando as coisas de Deus? Como é que você está levando a presença de Deus? Aonde você chega? Como que você está levando a presença de Deus? Num templo imundo, num templo
aonde há sexualidade, aonde a mentira, o engano. Como que você está levando a presença do Senhor, que é valiosa? Então tudo isso aqui Deus ainda espera, num altar só. Num altar só, o Senhor espera o quê? Adoração, gratidão, fé, superação. Superar as situações, superar. Deus espera que você supere o passado. Deus quer que você supere as coisas desse mundo. Há muito obreiro, parece que está vivo, cara, mas não está, está morto por dentro, seco por dentro, porque tem andado pelo caminho do pecado, porque tem se deixado levar pelas situações, pelo engano, tem se deixado levar pela dúvida, por tantas outras coisas. Nós não podemos se deixar levar por isso não. Alguém te fez o mal? Alguém falou alguma coisa? Irmão, ignora por amor a Cristo, porque Cristo ignorou toda blasfêmia, Cristo ignorou toda zombaria. Até na cruz um ladrão zombando dele, ele não deu nem moral, e mesmo assim morreu por nós na cruz do Calvário. Então Jesus venceu para que eu pudesse ser o quê? Um vencedor. Então eu não posso dar ocasião à carne, né? A morte de Cristo trouxe liberdade, não deixe lugar à carne. Você dá lugar. Tiago diz que nós pecamos pela concupiscência da nossa carne. Eu tenho entendimento que se eu pecar, fazer coisa errada, eu faço pela minha própria concupiscência da minha carne. Ei, tem muito líder, tem muito pastor, tem muitas igrejas, muitos líderes por aí que estão fazendo e sabem que estão fazendo errado, gente. E eles fazem porque eles gostam de ter o prazer de andar confortável. Nós, portanto, devemos ser o quê? Quando você é o altar de Deus, olha o que acontece aqui. Nossas vidas sendo o altar significa entrega. O altar é um lugar de rendição, de consagração total. Quando um animal era levado ao altar, dali não saía vivo. Quando os cereais eram levados ao altar, ali eram consumidos pelo fogo. Eita! Nossas vidas sobre o altar representam uma dedicação total, eterna e incondicional ao nosso Deus. A Ele pertencemos. Aleluia. Então toda vez que um altar ele era sacrificado, um animal, aquele animal não saía vivo dali. Então nós fomos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Então nós temos que ter essa consciência que hoje é uma entrega total, gente. Nós temos que entender que hoje nós temos que ter uma entrega total ao Senhor. Amém? Nossas vidas sendo altar significa verdade. Viver para Deus é o nosso culto racional, é verdadeiro, forma de adorá-lo. Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos nele. Precisamos nos comportar durante a semana da mesma forma como agimos no domingo. Precisamos viver aquilo que pregamos. O contrário disso é uma mentira religiosa disfarçada de cristianismo. Nossas vidas sendo um altar significa proteção, ainda que para alguns a ideia de se entregar completamente a Deus possa parecer assustadora. Essa é na verdade a única maneira de preservá-la. Quem tenta salvar a própria vida perde, mas quem a perde por amor a Deus a salva. Não há lugar mais seguro no universo do que ao centro da vontade de Deus. Estamos guardados, se estamos como o altar na presença de Deus, se nossas almas repousam nas mãos de Cristo. Amém? Somos guardados, seguros pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, quando Deus está nesse altar que somos nós. Amém? Não é só no domingo, na quarta-feira que somos cristãos, não.
que somos evangélicos, não. Que somos filhos de Deus, que somos discípulos do Senhor. Discípulos de Yeshua. Não é só porque nós estamos lá no grupo do discípulo de Yeshua, não. Nós temos que pregar o evangelho, temos que falar de Jesus. Nós temos que ter amor, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que jejuar, nós temos que consagrar, nós temos que crescer espiritualmente. Que nós sejamos o altar de Deus onde a gente chegar, aonde nós pisarmos nossos pés. Você tem que continuar sendo o altar. Não é porque você está com um amiguinho ou com um amiguinho ali, que de repente eu posso falar o que eu quero, que eu posso viver de libertinagem. Não, está errado. Deus está vendo. Deus está observando as minhas ideias, minhas conversas, quando eu pego o WhatsApp. Deus está observando as atitudes que eu tomo, as ações que eu estou tomando. O pastor não está vendo, mas Deus está ali. Então eu devo santificar a minha vida. Para você que vai namorar, para você que namora, tem que se santificar. Você tem que ter santidade, vocês têm que se santificar na presença de Deus. Porque você é o altar de Deus. Aonde você chegar, em qualquer ambiente que você estiver, você é o altar de Deus. No teu trabalho, lembre disso, não esqueça disso. Aonde você chegar, as atitudes que você for tomar, lembre antes de tomar as atitudes que você é o altar de Deus. Lembre disso, eu sou o altar de Deus. Não adianta eu dizer, mas eu sou fraco, mas eu sou pecador. É porque você não entendeu ainda que você é o altar de Deus. O dia que você entender que você é o altar de Deus, acaba isso. Se santifica, você se purifica, você tem gratidão, você tem amor. Não é somente pelo que Deus te deu, a igreja, o líder, o pastor que Deus te deu. Você tem gratidão no teu coração por tudo, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo dinheiro que você tem, pela comida que você come. Em tudo você é grato, em tudo você apresenta adoração ao Senhor, em tudo. Tem pessoas que perdem tempo, queridos, perdem tempo, não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não santifica o templo do Senhor. Eu não sou um pastor que agrada a Deus só porque eu prego a palavra, só porque eu leio a Bíblia, as pessoas palestram na igreja. Não, eu não sou, tenho consciência disso. Tenho super consciência disso. E a minha consciência não me importa o que o outro faça, o que o outro deixa de fazer. Porque quando você olha e fala, o outro também faz, o líder também faz, o ciclano também faz, irmão, você já perdeu a graça de Cristo no teu vida. Você perdeu a graça do Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui é sério, já não existe mais pessoas compromissadas com Deus. Por quê? Porque tem se deixado levar por tantas outras coisas. Você não é um obreiro que agrada a Deus só porque você se veste de obreiro. Nós não somos cristãos só porque se vestimos com aparência como se fosse cristão. Nós não somos cristãos que agrada a Deus só porque nós estamos atrás de uma placa de uma igreja, seja ela antiga demais ou nova. Nós não somos cristãos só porque pertencemos a uma liderança de um pastor e agradamos a Deus. Nós não somos um cristão que agrada a Deus só por causa desses fatos. Você está entendendo como a religião ela atrapalha muito a vida das pessoas, o que mistifica essas coisas? Tem gente que virou rotina aí para a igreja. Eu preciso estar numa igreja porque senão eu fico mal com Deus. O dízimo é a oferta, muitas pessoas, eu tenho que dar o dízimo, senão o devorador pega. Tem gente que não tem compromisso nenhum de fidelidade com Deus, de santidade com Deus. Ele só dá o dízimo, só a oferta, porque ele não quer que o devorador entre. Olha a religião, olha a ótica das pessoas fazerem e acharem que é assim. E o que Deus tem para fazer, e como Deus quer que você seja o templo dele, o carro dele, para alcançar muitas vidas, tocar muitas vidas, santificar muitas vidas, mudar uma geração, transformar uma geração de jovens que tem compromisso com Deus, que tem sede do Espírito Santo, homens, mulheres, senhor, senhoras, que hoje tem compromisso com Deus, não só com o templo físico ou com o palco. Porque se pessoa só tem compromisso com a religião, sabe o que vai acontecer? Na hora que alguém vacilar, o coração dele está voltando tanto nisso que ele vai se desviar, vai se desanimar. Agora, se tem uma pessoa que está com a mente liberta dessas coisas, voltada para Cristo, servindo a Cristo, sabe que se aquela pessoa caiu, o problema não foi por causa do palco, o problema foi porque ele deixou de ser um altar vivo para o Senhor, um sacrifício vivo para Deus. Ei, não deixe do propósito de Deus, porque
Jesus não deixou do propósito dele por nós, dar a vida dele por nós. Tudo isso que você aprendeu nos altares, registra bem, é tudo que você tem que ter na tua vida. A adoração, aonde você chegar. Gratidão, aonde você chegar. Em qualquer momento da tua vida. Gratidão. A outra é o quê? Fé. E mediante qualquer situação, ter fé para vencer. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna seu abençoador. Então eu vou vencer. Isso é fé. Outra é o quê? Superação. É superar o passado, como Paulo disse: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço agora para o que Deus está colocando na minha vida, as oportunidades novas, e prossigo para o alvo que é Jesus Cristo. E não paro. E a próxima é o quê? Compromisso. Tenho compromisso com a igreja, tenho compromisso com o chamado de Deus, tenho compromisso com por ser um obreiro, por ser um levita. Então... E o próximo é comunhão. A árvore é conhecida pelos frutos. As pessoas vão te conhecer pelo tanto de comunhão que você tem com Deus. Quando você tem comunhão, os outros vão ver, vai olhar para você e vai observar isso. Com certeza vão ver isso. Quem tem comunhão, me diga quem tu é, me diga quem tu andas e direi quem tu és. Se eu tenho comunhão, comunhão é intimidade, comunhão é estar envolvido, relacionado. Se eu não estou relacionado com Deus só porque estou dentro do templo físico, e isso está acontecendo muito na vida de muitas pessoas, então certamente se eu tenho isso lá fora, em qualquer lugar, então eu tenho comunhão com Deus. E é notório que vão ver isso em minha vida, que vão ver isso em mim, a comunhão que eu tenho com o Pai. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, fale com Deus aí agora e diga: Senhor, me perdoe se de repente eu estava levando as coisas de qualquer maneira, se eu estava levando a Tua presença de qualquer jeito, se eu estava achando que era de Deus por eu ter um uniforme de obreiro, por eu achar que de repente eu tinha um título de obreiro, um título de pastor, um título de líder, por eu achar que de repente eu estava agradando ao Senhor só porque eu estou atrás de uma igreja, de um ministério, de uma placa, de um lugar, só porque eu estou em cima de um palco, de um púlpito pregando, ou sei lá, cantando. Me perdoe, Senhor, se de repente eu me deixei levar achando que estava sendo perfeito, ou que estava agradando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a partir de agora eu tenha sede do Senhor, eu tenha sede da Tua palavra, eu tenha sede por Ti, que eu venha ser grato, que eu venha ser muito grato no meu coração, que eu venha Te adorar, Te dar uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, Pai, que eu venha verdadeiramente ser um altar que sacrifica ao Senhor o meu corpo, a minha vida, para fazer a Tua vontade, para Te glorificar, para Te engrandecer, para Te exaltar, Senhor. Que a minha vida, hoje eu entendo que eu sou o último altar, o verdadeiro altar do Senhor sou eu sou Teu altar, eu sou o altar do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, e eu preciso tomar cuidado com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Eu devo tomar cuidado com as minhas palavras, eu devo tomar cuidado com os meus caminhos, com as minhas ações. Eu devo tomar cuidado, Senhor, para que eu possa Te agradar, fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu quero ser um templo, um altar que entrega. Eu queria ver você falar com mais convicção: que entrega um sacrifício verdadeiro, fiel, com gratidão, com amor, com adoração verdadeira, sincera. Eu quero ser encontrado aos Teus olhos, um verdadeiro adorador que Te adora em espírito e em verdade. Ajuda-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, para que eu possa ser esse templo agradável ao Senhor. Amém e glória a Deus. Vamos glorificar Jesus. Missão